Tenho esperado em ti, pois tenho de ti uma promessa. Como fizeste a Abraão, bem algum eu sei não negará. Mas às vezes eu me sinto como um coxo à beira do tanque de Betesda. Quando o anjo move as águas, outro desce em meu lugar, e eu continuo a esperar. Mas o tempo pra ti não importa, pois eu sei estás provando a minha fé. Bem-aventurado que espera em ti. Nós te agradecemos pela vida dele, nós te agradecemos pela sua família, pela vida da Bia, pai da Helena, de toda a sua geração, pai, de toda a sua descendência. Deus, nós consagramos a vida deste homem, pai, ao Senhor. Nós repreendemos toda a retaliação do diabo, pai, do maligno, contra a vida dele, contra as finanças, pai, contra os sentimentos, pai, contra qualquer área da vida dele, pai, que o Senhor esteja revestindo agora, pai, que o Senhor esteja cobrindo, ó Deus, e dando, ó Deus, a provisão que o Senhor já tem preparado para a vida dele nesta noite. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Paulo, de toda a sua família, e ó Pai, nós inclinamos os nossos corações e os nossos ouvidos a ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite, e nós recebemos desde já com alegria no nosso coração, porque o Senhor, ó Deus, fará grandes coisas nessa noite, nós cremos, em nome de Jesus, amém? Boa noite, irmãos. Paz e a graça, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Glória a Jesus. Deus é bom, amém? O tempo todo. Aleluia. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos um assunto que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, acerca do tempo. Diga comigo, o tempo presente. O tempo presente de Deus. Nós temos que viver o tempo presente que o Senhor tem nos dado, amém? E eu gostaria de compartilhar sobre isso nessa noite. Entenda que o tempo, querido, ele sempre foi, um assunto, pesquisado, buscado, um dos assuntos mais preferidos da filosofia humana, em todo o mundo. O estudo do tempo. E se nós parássemos para analisar, a Bíblia, ela fala muito sobre o tempo. Todos nós conhecemos aqui um livro chamado Eclesiastes, e lá no capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos lá, Salomão descrevendo, falando acerca do tempo, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Você crê nisso? Há tempo para tudo. Ele fala de um tempo que está estabelecido. Há tempo para abraçar, há tempo para se alegrar, há tempo para se entristecer, há tempo para amar, há tempo para odiar, há tempo de paz, há tempo de guerra, ou seja, há tempo para tudo. Mas a minha pergunta é, quem criou o tempo? Todos nós aqui que cremos, que temos uma fé, em Cristo Jesus, nós entendemos que o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que vive de eternidade em eternidade, Ele é o Criador, Ele é, aquele que criou o tempo. Deus. Diga comigo, Deus criou o tempo. E lá em Gênesis, no capítulo 1, o texto que relata, o início de tudo, a criação, do ser humano, a criação do nosso planeta Terra, a criação do universo. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 14, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite,
Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Deus, Ele criou, Deus, Ele estabeleceu, né, o tempo e nos inseriu nesse tempo. Hoje o tempo que nós vivemos é o tempo que nós chamamos de Cronos, que é o tempo onde estão os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos e segundos. Mas Deus, Ele está num tempo diferente do nosso tempo. Deus, Ele está num tempo que nós chamamos de tempo Kairos, que é um tempo fora do tempo. É um tempo onde Deus, Ele presencia, Ele tem plena consciência, Ele tem pleno controle, um tempo onde Ele vê passado, presente e futuro. Esse Deus é tremendo. Enquanto nós estamos aqui vivendo o agora, o momento de hoje, o presente, nós já tivemos o nosso passado. Para alguns, nem todos terão o seu futuro, mas para Deus Ele vê tudo. Ele vê passado, Ele vê presente, Ele vê futuro. Lá em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 11, também na versão NVI, diz assim: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Olha o que Deus, Ele fala aqui através desse texto. Ele está dizendo, olha, eu é que determino o tempo da sua vida. Eu é que determino os dias da sua vida. Aqui Ele está dizendo, olha, por meu intermédio, os dias da sua vida serão multiplicados. Eu estou acrescentando dias de vida a você. Ele está dizendo aqui, olha, o tempo da sua vida será prolongado. Deus, Ele tem esse poder. Somente Deus, Ele tem o poder de controlar a vida do ser humano. Nem mesmo nós mesmos conseguimos controlar a nossa vida. Quanto mais o tempo. Será que nós temos o controle do tempo que temos? O tempo, querido, ele foi estabelecido com um propósito. E Deus, Ele tem falado muito comigo acerca desse tempo. É tanto que comecei um projeto há um tempo atrás, estou com esse projeto, até falei com alguns irmãos, o Senhor colocou no meu coração, estou escrevendo um livro, né, falando sobre o tempo de Deus. Eu tenho estudado muito sobre isso e algo muito interessante acerca desse tempo. Deus, Ele é maravilhoso conosco, querido. Se hoje nós estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu estar. Ele proveu esse dia para que eu e você pudéssemos estar aqui, enquanto as outras pessoas muitas vezes não tiveram condições de estar aqui. Quantas pessoas no decorrer do caminho, no decorrer da vida, né, tiveram suas vidas interrompidas, suas vidas cessadas. Quantos de nós, nesse período de pandemia, tivemos pessoas que nós conhecemos que, né, foram recolhidas, né, por causa desse vírus, deste mal, né, que tem assolado todo o planeta. Mas em nome de Jesus, nós temos que clamar a Deus para que Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Para que Ele venha instalar em nosso redor um fogo, uma coluna de fogo, de proteção, para queimar todo o vírus, toda a bactéria, toda a contaminação contra a nossa vida, para afetar o nosso corpo. Muitas pessoas estão se confiando na vacina por si só, mas a vacina por si só, ela não, vamos dizer assim, ela não é 100% de proteção. A sua proteção é Deus. O fato de você ter tomado vacina ou não, isso não vai te garantir de você contrair o Covid novamente. Quantas pessoas que tomaram vacina e contraíram? E quantas pessoas que tomaram vacina, contraíram e morreram? Não quer dizer, querido, que você não vai tomar vacina, mas a questão é, a nossa dependência, a nossa suficiência, ela tem que vir de Deus. Deus é que nos guarda. Não é a vacina, não são os remédios, né? Nós que dependemos, que tomamos remédios, né, para tratar determinadas enfermidades, queridos, não é remédio que vai proteger você, que vai garantir, né, o prolongar da sua vida. Não é remédio, é Deus. É Ele que acrescenta os seus dias de vida, é Ele que prolonga os seus dias de vida. Você crê nisso? Porque o tempo da nossa vida, ele está nas mãos de Deus, não é nas nossas mãos, não é na mão do homem, mas é na mão de Deus. Entenda que quando nós falamos de tempo, do tempo que o Senhor nos inseriu, não há como falar, né, de tempo sem falar dos 3 tempos que Deus estabeleceu, né? E Ele tem total controle e plena consciência desses tempos, como eu já falei aqui, que é passado, presente e futuro. Passado, presente
e futuro. E tem um profeta no Velho Testamento, talvez algumas pessoas conheçam, outras não. Esse profeta, ele pode ser chamado o profeta dos tempos de Deus. Ele pode ser chamado o profeta do passado, presente e futuro. Porque eu acho tão interessante nesse livro desse profeta, que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, ele fala sobre passado, presente e futuro. E esse profeta, ele se chama Ageu. Ageu, querido, foi um dos profetas que viveu, no pós-exílio. E ele chama o povo a recordar o passado, a considerar o presente e a olhar para o futuro. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os queridos aqui, primeiramente, o primeiro texto que nós vamos ler aqui é o texto de Ageu, capítulo 1, versículo 7. Ageu, capítulo 1, versículo 7. Primeiro texto, ele está falando aqui do primeiro tempo de Deus, que é o passado. Ageu, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Amém? Ageu capítulo 1, versículo 7, o texto diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha o que ele está dizendo aqui. Considerai o vosso passado. O passado, ele já passou. Todos nós aqui tivemos um passado. Todos nós aqui, tivemos experiências passadas. Quando você pega o relógio aí, e você olha o relógio, e você vê que ele está em 1 minuto, e ele passa para o minuto seguinte, aquele minuto ele já se tornou o quê? Passado. Daqui um pouco, quando você voltar para sua casa, o culto, ele se tornou passado. Porque o tempo ele sempre está avançando, ele nunca retrocede, a não ser pela providência de Deus. Então, o passado, todos nós, queridos, já passamos por ele. Todos nós carregamos o passado da nossa vida. Através das nossas vivências, através das nossas experiências, através de situações que experimentamos. Mas existe uma coisa no passado, querido, que nós temos que saber trabalhar e ter sabedoria, porque o passado ele serve para nós, para amadurecimento. Eu não posso excluir o meu passado. Independentemente se o meu passado ele teve coisas boas ou ruins, mas foram coisas que você vivenciou, que você experimentou. E você não pode excluí-lo como um todo. Você não pode rejeitar o seu passado, porque o seu passado, ele mostra de onde Deus te tirou. O seu passado mostra, o que Deus fez na sua vida. Quantas pessoas que tiveram passados ruins, passados, de miséria, de luta, de prova, de sofrimento, de dor, enquanto outros tiveram passados de alegria, não experimentaram coisas ruins em sua vida. E aí nós olhamos e comparamos, paramos na balança, quem é que teve um passado melhor ou não? Não existe isso, não existe passado melhor ou pior. O que existe é passado. E o passado, ele passou, mas eu não posso excluir o passado da minha vida. Eu preciso levar em consideração o que eu passei. Aqui o Ageu fala, olha, considerai o vosso passado. Veja onde vocês estão hoje. E veja onde vocês estavam. Veja o que Deus fez na vida de vocês. Veja o que vocês vivenciaram no passado. Considere, leve em consideração. Quando eu comecei a ler esse texto, tantas coisas começaram a vir na minha lembrança. Comecei a me lembrar de quando eu aceitei Jesus, aos 13 anos de idade. Comecei a me lembrar de pessoas que passaram na minha vida, que serviram de inspiração para mim, para que eu pudesse permanecer no Evangelho. Comecei a me lembrar, irmãos, de tantas situações que eu vivenciei. Isso é o passado. O passado te faz lembrar, o passado te traz lembranças. Quantas pessoas hoje vivem criando, até quando você vai ler filmes de ficção, você vai ver pessoas tentando inventar máquinas do tempo para tentar voltar no passado, para mudar
né, o passado, mudando o passado, conseguir mudar o futuro. Se nós tivéssemos condições, né, de criar uma máquina do tempo, né, e voltar ao passado, qual época da sua vida você gostaria de voltar? Qual época da sua vida você gostaria de vivenciar novamente? Felizmente, querido, o passado não há como resgatá-lo. Não há como você sair daqui e voltar ao seu passado. O único lugar onde você consegue voltar ao seu passado é na sua mente. E aí é que está a diferença. A mente é o maior campo de batalha que nós temos. É nela que são travadas as maiores batalhas do ser humano. A maior batalha não é aquela batalha que você vai para o campo de guerra, onde tem minas terrestres, onde tem pessoas com fuzil, pessoas com metralhadora atirando. Essa não é a maior batalha. A maior batalha é aquela que acontece dentro de você, na sua mente. É lá que o inimigo ele tenta derrotar você. É lá que o inimigo ele tenta diminuir você. É lá que o inimigo ele tenta afastar você de Deus, trazendo a você apenas a lembrança das coisas ruins, trazendo a você apenas a lembrança do seu sofrimento, para que você crie barreiras, para que você crie diques à sua volta, que te impeçam de prosseguir no seu presente e te impeçam de chegar no seu destino no futuro. Você não pode excluir o passado, mas você não pode também, né, levar em consideração apenas as coisas ruins que você viveu. Quando Ageu ele diz considerar o passado, está dizendo, olha, o passado ele tem sua importância. Mas você não pode viver nele, você não pode ficar nele. O que acontece é que as pessoas elas querem ficar somente pensando no passado e se esquecem de viver o presente. Se esquecem de que há um futuro a se chegar. Amém? Você crê nisso? O segundo texto é o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 15. Aqui Ageu ele está falando do presente. O tempo presente de Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 15 diz assim: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de poderdes, de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ele está dizendo, olha, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia. E se considerai aí, ele está falando, considerai agora tudo que está acontecendo desde aquele dia. Olhe hoje o que está acontecendo, baseado em cima do que vocês viveram no passado. Aqui está vendo um povo que estava exilado. Esse povo havia recebido a ordem do rei para voltar, e a partir daí eles tinham um propósito. Qual que era o propósito? Reconstruir o templo. Só que o povo ele começou a reconstruir o templo, mas depois eles pararam de reconstruir, cada um voltou para a sua casa. E aí o templo ele começou a ficar abandonado. E como resultado disso, Deus amaldiçoou o povo. Então o salário que eles recebiam é um salário no saco furado, porque o dinheiro que eles recebiam não dava para suprir todas as necessidades. A semente não estava mais dando fruto. Perdão. A semente não estava dando mais o fruto, o povo estava amaldiçoado. E aí o profeta estava chamando, considerar o passado. Só que Deus ele queria fazer um conserto com aquele povo. Ele usa o profeta Ageu para tratar, né, aquela situação. E aí ele vai e chama o povo mais uma vez e diz, agora considerai. Considerai, olha o que ele diz. Considerai tudo o que está acontecendo agora, desde aquele tempo. E às vezes, querido, entre o passado, o presente e o futuro, se nós fôssemos para analisar, o único tempo, dos 3 tempos que Deus estabeleceu no universo, o único tempo que nós temos o controle de agir é o tempo presente. O passado não há como mudar, mas o seu presente você pode mudar. O seu presente você pode atuar. E é no seu presente que vai determinar como será o seu futuro. E aqui, Ageu estava levando o povo a lembrar disso. Olha o passado. Então vocês têm a oportunidade de mudar agora. Vocês têm a oportunidade de se consertar com Deus agora.
para que Deus ele venha quebrar a maldição, para que Deus ele venha agora abençoar vocês, para que a partir de hoje, a vida de vocês para frente, no futuro, venha a ser uma vida abençoada. Você crê nisso? Amém? Deus ele quer tratar o hoje na nossa vida. Deus ele quer tratar o tempo presente. O ser humano, querido, ele pode fazer muitos planos. A Bíblia fala sobre isso. Mas a última palavra, ela sempre vai vir de quem? Não é minha, não é do pastor, não é da liderança da igreja, mas é de quem? De Deus. Deus é quem vai ter sempre a última palavra na minha vida e na sua vida. Eu posso ter planos, posso ter projetos. Todos nós aqui, queridos, podemos ter sonhos. Não é errado ter sonhos, planos, não é errado você planejar algo para o futuro, para a frente, mas eu tenho que entender que eu não posso ficar pensando apenas no futuro, sem experimentar, sem vivenciar o hoje. Tem pessoas que querem ultrapassar o hoje, só pensando no futuro, e não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Não podemos ficar presos ao passado, mas também não podemos ficar apenas focados no futuro. Temos que viver o tempo presente de Deus. Aleluia. Por isso o Senhor ele nos dá o tempo que nós chamamos de hoje. Josué capítulo 3, versículo 5, nós vemos lá, Josué falando ao povo, para o povo santificar um jejum a Deus. Para que o dia de amanhã Deus pudesse falar com o povo. E aí ele aqui em Josué capítulo 3, versículo 5, vamos dar uma olhadinha lá. Olha o que ele está falando. Josué capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Quando ele diz santificai-vos, ele está falando, olha, essa santificação ela tem que ser o quê? É hoje, é agora, porque é amanhã que Deus ele vai fazer maravilhas no nosso meio, mas nós temos que nos preparar então, hoje. O tempo presente é um tempo de preparo. O tempo presente é um tempo que nós temos que nos preparar para receber o amanhã. Como que eu me preparo? Então, aqui, nesse texto aqui, Josué está falando com o povo, olha, vocês precisam se santificar hoje. Vocês têm que se santificar agora, para que amanhã, quando o Senhor vier, Ele venha fazer maravilhas no nosso meio. O problema, querido, é que nós não queremos nos preparar diante de Deus. Nós não queremos nos preparar em todos os aspectos, falando em cada área da nossa vida, para receber as promessas de Deus. Porque a palavra de Deus diz, quantas forem as promessas de Deus, nós temos dele o sim, porquanto também o amém. Ou seja, todas as promessas estabelecidas por Deus na Bíblia, nas Escrituras, ela pertence a mim. Ela pertence a você. O cumprimento delas é real. O cumprimento delas está garantido para mim e para você. E esse preço ele foi pago com um alto valor, que foi o sangue de Jesus. Só que por que nós não estamos experimentando o cumprimento dessas promessas na nossa vida? Porque nós não estamos preparados para receber o cumprimento dessas promessas. Nós não estamos preparados para receber o cumprimento dessas promessas na nossa vida. Você quer ver Deus operando milagre? Mas se você não está preparado para receber o milagre, como é que você vai receber o milagre? Nós temos que nos preparar. Josué está dizendo aqui, olha, vamos nos santificar, vamos nos preparar para que amanhã, para que no futuro Deus ele venha operar milagres, para que Deus ele venha fazer coisas extraordinárias. Mas se nós não nos prepararmos, como que nós vamos receber isso de Deus? O presente é um tempo de preparo. O presente é um tempo de escolhas que precisamos fazer para que possamos desfrutar bem o nosso futuro. Você crê nisso? Por isso o presente ele é tão importante, tão especial para nós. Porque é o único tempo que temos total controle sobre as nossas vidas. E quando eu falo assim, eu falo em relação às nossas escolhas, porque Deus ele não vai escolher por você. Deus ele tem um plano para você. Deus ele tem um plano para todos nós.
A palavra do Senhor aqui nos diz que, né, no ventre, quando nós ainda éramos uma substância informe, o Senhor escreveu todos os dias nossos num livro. E nesse livro está escrito lá todos os nossos dias, baseado em cima de tudo que nós escolhemos. Deus, Ele sabe qual vai ser o seu destino, seja para o bom, ou qual vai ser o seu destino, seja para o mal. Deus, Ele sabe que se você escolher o caminho da bênção, você vai ser abençoado. Mas Ele também sabe que se você escolher o caminho da maldição, você vai ser amaldiçoado. Nesse livro está descrito toda a sua vida, baseado em todas as suas escolhas. Por isso, no tempo presente, é o tempo que eu preciso saber escolher, ter sabedoria para escolher as coisas certas, para que eu possa ser abençoado por Deus. Eu não posso pensar errado, eu não posso escolher errado no tempo presente, porque isso vai acarretar um futuro totalmente errado para a minha vida, um futuro incerto, um futuro que não vai ser bênção, um futuro amaldiçoado. Olha que coisa, nós temos uma responsabilidade aqui, uma responsabilidade de escolher bem, de escolher certo diante de Deus. E essa responsabilidade, essa escolha, ela só cabe a nós no tempo presente. Você quer receber o cumprimento das promessas de Deus? Então é preciso se preparar agora, é hoje. É hoje. As suas escolhas hoje, elas vão surtir efeito na sua vida no dia de amanhã. É como nós pensamos hoje. Hoje que nós vivemos hoje é resultado daquilo que nós escolhemos ontem. E quantas vezes já aconteceu de situações você pensar assim, nossa, por que eu não escolhi diferente? Minha vida hoje poderia ser diferente. Quantas pessoas às vezes já pensou assim, por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu escolhi? Se eu tivesse escolhido diferente, talvez a minha vida hoje seria diferente. Talvez hoje eu não teria uma vida de tristeza. Talvez eu não teria hoje problemas no meu casamento. Talvez hoje eu estaria trabalhando num emprego melhor. Mas por causa das nossas escolhas, irmãos, nós estamos alterando o nosso futuro. E aí aquilo que você escolheu ontem é o que você vive hoje, mas o que você escolheu hoje é o que você vai viver amanhã. Olha que tremendo o tempo de Deus, olha que maravilhoso, olha o quão ensinamento o Senhor nos traz em cima do tempo. Quando eu passei todo aquele processo no hospital, quando eu infartei, eu vi que aquilo foi um tempo de Deus para a minha vida. Foi um tempo de Deus. Às vezes nós pensamos assim, tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica se perguntando por quê. Mas por que isso, por que aquilo, não é? Por quê? Porque foi um tempo que Deus me colocou para me pensar, para refletir sobre a minha vida, refletir sobre os meus conceitos, até mesmo sobre as minhas crenças. Foi um tempo que Deus me fez passar para poder também conhecer novas pessoas e poder compartilhar da palavra com pessoas também. Foi um tempo. Só que esse tempo, ele passou. Eu não posso ficar lá pensando só no hospital agora. Eu não posso viver baseado no que eu estava só lá no hospital pensando. O tempo passou. Mas foi um tempo. É igual a gestação de uma criança. A criança, para ser gestada, ela precisa de um tempo, 9 meses. Nesse tempo de gestação, nesse tempo que vai sendo passado, quando chegar o cumprimento dos dias, aquela criança ela vai nascer perfeita. O tempo de Deus é assim, querido. Não podemos ultrapassar o tempo de Deus, não podemos atropelar o tempo de Deus. O problema é que as pessoas querem correr com as coisas, as pessoas querem tudo na correria, e as coisas na correria não dão certo. Às vezes nós corremos tanto no dia a dia, corremos tanto, queremos ser agitados, queremos ser 520 watts, mas Deus ele não trabalha na correria. Deus ele não trabalha na correria. Quando você olha lá Elias dentro daquela caverna, Deus ele se apresentou a Elias no quê?
Quem sabe aqui? Numa brisa suave. Não foi numa coluna de fogo, não foi no ventaval, foi numa brisa. Deus ele não quer ninguém correndo. Deus quer que você caminhe. E esse caminhar ele tem que ser progressivo. Em cima de escolhas certas. Em cima de um preparo diante do Senhor. Para que você tenha condição de receber um milagre. Esse tempo que eu fiquei em casa, estava desempregado. Foi um tempo assim, de restauração. Tivemos situações difíceis financeiramente, tivemos, mas em nenhum momento o Senhor nos deixou de prover na nossa vida. Teve situações, irmãos, até para testemunhar aqui, de pessoas que a gente mal conhecia, de outro estado, que fez um voto com Deus lá e falou assim, olha, se eu vender esse carro que eu quero vender aqui, eu vou abençoar a vida do pastor Paulo com valor X. E aí a pessoa vendeu o carro e ela foi lá e abençoou com valor X para a minha vida. E eu até fiquei assim, uma pessoa que eu não tenho um contato com essa pessoa, ela pensou em mim e fez um voto com Deus. E Deus honrou a vida dela. Isso é Deus, irmãos. Deus é assim. Não importa, às vezes você pensa assim, Deus não está me ouvindo, eu estou orando, estou buscando. Quem disse que Deus não está te ouvindo? Se for necessário, Deus ele pega uma pessoa, igual ele fez lá, tira a pessoa lá do estado, lá de outro estado, para abençoar você financeiramente aqui. Deus ele faz isso. Deus ele faz isso. Essa semana eu recebi um depósito financeiro, que eu fiquei assim, até, Deus, o que você está fazendo aí? Um rapaz que fez seminário conosco, que ficou um ano fazendo seminário conosco, uns anos para trás, e ele ficou desempregado, queria sair de seminário, eu falei com ele, não, você pode fazer o seminário normal, no dia que Deus, se estiver trabalhando, Deus te abençoar, se você quiser abençoar nós, você abençoa, mas você não vai parar de fazer o seminário. E ele fez aquele ano todo, e quando foi essa semana, ele falou, pastor, eu quero não dar sua conta. Eu falei, para quê? Não, porque aquela vez, aqueles anos lá, que o Senhor me abençoou, quando eu estava lá, para desistir de fazer o seminário, o Senhor não deixou parar, e me abençoou, eu fiquei aquele ano todo fazendo seminário, eu agora quero abençoar o Senhor. E ele foi lá e depositou 1 ano de mensalidade de seminário para mim. Isso é Deus. Isso é Deus, irmãos. Olha a fé, olha a honra. O que Deus vai fazer na vida dessa pessoa que fez isso? E às vezes a gente fica até assim, não pagar uma conta, não pagar, a gente fica até, esquece até. Quantas pessoas são assim? Pessoa que tem compromisso com Deus, Deus é fiel. Deus ele é poderoso de fazer coisas extraordinárias. Mas eu preciso aprender a estar preparado para receber o quê? O meu milagre. Assim como Josué disse, olha, santificai-vos, se preparem, porque amanhã o Senhor vai fazer milagre no meio de vós. Deus quer fazer isso na nossa vida. Ontem eu fiquei feliz demais, porque ontem eu estava em casa, aí a minha vizinha foi falar com a gente lá, nos deu testemunho, fui ministrar na igreja dela. E nós, no meio da ministração, depois da mensagem, fui fazer a oração por imposição de mãos. E a maioria das pessoas que estavam ali estavam depressivas, crise de ansiedade. E eu impus as mãos sobre as pessoas para orar, ungir com elas com o óleo da unção. E aí ela deu um testemunho, que a irmã lá deu um testemunho lá na igreja lá, que depois que ela impôs as mãos sobre a vida dela, ela tinha um problema de depressão. Era depressiva e só dormia com remédio. Não conseguia dormir sem remédio, tomando remédio. Depois que ela recebeu a oração e imposição de mãos, ela disse que ela não precisou mais dormir com o uso de remédio. A depressão foi embora e ela deixou de tomar os remédios. Isso eu fiquei assim, feliz. Eu disse, olha, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso. Deus poderia ter feito com todos lá, mas abençoou aquela mulher, abençoou. Porque às vezes, irmãos, é o tempo que Deus separou para que aquela pessoa fosse abençoada, curada. Às vezes você pensa assim, o meu milagre está demorando de chegar, a minha bênção está demorando de chegar, mas será que você está preparado para receber? Porque se você estiver preparado para receber, Deus ele vai trazer para você aquilo que você precisa. Então se prepare. E esse preparar é para o dia de hoje, é para o agora. Você crê nisso? E por fim, Ageu ele fala do futuro.
Lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 19 e o versículo 23, Ageu, capítulo 2, versículo 19 e versículo 23, aqui ele fala acerca do futuro. Uma vez que nós consideramos o passado, uma vez que nós nos preparamos no presente, nos consertamos com Deus, agora é tempo de ser abençoado pelo Senhor, agora é tempo de colher os frutos que Deus tem para nos dar. Ageu, capítulo 2, versículos 19 e 23 diz assim: já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas, diga comigo, glória a Deus, pelo mais. Mas, desde este dia, vos abençoarei. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O anel de autoridade. Aqui o Senhor, a partir desse dia, Ele nos abençoará. No futuro, você será abençoado. O seu dia seguinte será um dia de bênção. A Bíblia está repleta de textos falando sobre isso. Olha, o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquilo que o homem plantar hoje é o que vai colher amanhã. Ou seja, tudo estabelecido dentro de um ciclo, de um tempo. E esse tempo, querido, é para mim e para você. Você está inserido nesse tempo. Chega de viver apenas perdido nas coisas passadas. Chega de ficar apenas sonhando com as coisas do futuro. Viva o agora, viva o presente. Sem amarras, sem ligaduras. Uma coisa que eu firmei com Deus, desde quando eu estava lá no hospital, foi: Deus, eu quero ser livre para fazer a tua obra. Eu não quero ficar limitado, querido, a 4 paredes não. Ó. Aqui, ó, isso aqui não me prende mais não. Ó. Igreja não me prende mais. Não quero ficar mais limitado à igreja. Eu quero fazer a obra do Senhor. Se alguém me convidar para pregar lá no Rio de Janeiro, eu vou lá pregar. Se alguém me convidar para pregar ali debaixo da ponte, eu vou lá pregar. Se alguém falar comigo, eu quero levar você lá na roça para pregar, eu vou lá pregar o evangelho na roça. Não importa onde, se Deus mandar ir, eu vou. Eu não quero ficar mais limitado, querido, a nada. Eu quero fazer a vontade de Deus. Perdemos muito tempo, né? Muito tempo nos limitando, nos trancando dentro das 4 paredes de uma igreja. E as coisas não funcionam dessa forma. A palavra de Deus diz que a igreja é eclésia. Ela não é chamada para dentro, ela é chamada para fora. É para fora. Porque é lá que os pecadores estão. É lá que os perdidos estão, esperando por mim e por você, para serem alcançados. E eu assumi esse propósito diante de Deus. Nada mais me segura. Nada mais. Nada mais. Porque o evangelho precisa ser pregado. A gente falou tanto isso, né? Temos falado tanto isso. É tempo do fim. De fato, estamos no tempo do fim, irmãos. Temos que fazer alguma coisa. O evangelho precisa ser pregado. Não podemos deixar as coisas, né, simplesmente ficar... Não, temos que pregar a palavra em tempo, como diz, e fora de tempo. Esses dias, essa semana passada, eu fui levar o carro para lavar. Não achei nenhum lava-jato. Tudo cheio, tudo lotado. Eu fui em uns 6. Aí no último, o rapaz falou assim: ó, tenta num posto lá embaixo, que lá tem um lava-jato lá, e você vai, talvez você consiga. E eu cheguei lá, tinha só uma moto, uma moto e um carro para fazer. Eu falei: vou ficar esperando. E eu fiquei assim: agora eu vou ficar esperando, fazendo o que aqui? Vai gastar umas 2 horas aquilo ali. E o rapazinho, eu perguntei para o rapazinho, falei que você estava querendo ver aí uns volantes, capa de volante de carro, né? Eu falei: tenta ali naquela lojinha aí, quem sabe você consegue ali, porque o rapaz vende esse negócio de carro assim. Mas a questão, eu estava querendo ver o volante e acabei nem vendo o volante, porque olha como é que Deus faz as coisas. Eu cheguei lá, perguntei do volante, o rapaz falou que não tinha, de repente eu vi um versículo na Bíblia lá, e falei: que interessante que é versículo, compartilhei ali, falei com ele: não, você é evangélico? Ele falou: sou.
Ele estava com outro senhor lá, os dois conversando, né, começamos a conversar. De repente, irmãos, ficamos 2 horas falando só de Jesus. 2 horas falando só da Bíblia. 2 horas só compartilhando o Evangelho do Reino de Deus. E aí um senhor mais velho que estava lá conversando conosco, ele diz: olha, Deus é que mandou você aqui. A sua vinda ela foi providência de Deus, ou seja, é o tempo de Deus. Deus ele tem um tempo para tudo, irmãos. Deus ele vai colocar você na direção certa, com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, para que a palavra seja anunciada, para que Deus ele possa operar milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nós temos que viver uma igreja de prodígios, de sinais, maravilhas. Temos que viver a igreja que prega o Evangelho real, o Evangelho puro, o Evangelho da verdade. Porque é isso que o Senhor nos incumbiu de fazer. Você crê nisso? Então viva hoje. Mas viva hoje, querido, sabendo que o dia de amanhã o Senhor se manifestará com sinais, prodígios, maravilhas na sua vida. Quero que você coloque a mão no seu coração, que eu vou fazer uma oração por você. Temos que ser ousados. Temos que começar como igreja do Senhor a ser mais ousados na presença dEle. Irmãos, o diabo está partindo em cima com tudo na vida de todo mundo. Seja cristão, seja não cristão. O diabo está vindo com violência. O diabo está vindo com ímpeto, né? Agindo, atacando assim de forma violenta, irmãos. E nós não podemos aceitar isso. Também temos que agir de forma violenta. O cristão ele tem que aprender a contra-atacar as forças das trevas. Ou então nós não servimos a um Deus real, a um Deus poderoso, a um Deus verdadeiro. Hoje eu estava ouvindo na rádio, né? Eu estava ouvindo na rádio. Eu vi o pastor falando: olha, nós temos que ser violentos. Temos que saber ser violentos na oração. Isso aqui não pode ser apenas um livro para você. Isso aqui não apenas pode ser letra para você, porque a letra, ela mata, mas o Espírito, ele traz vida. Você tem que começar a reivindicar as promessas de Deus, tem que começar a reivindicar Deus. Ou o Senhor cumpre as promessas que o Senhor estabeleceu aqui, ou então o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Senão nós vamos nos acomodar e sempre vamos ficar lá esperando a resposta das orações que nunca vai chegar, nunca vai vir. Porque você não está preparado para receber. Você tem que começar a reivindicar, irmão. Começar a reivindicar, você não tem certeza da sua salvação. Se Deus é Deus, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, te apresento, oh Deus, cada vida aqui presente, Senhor. Não sei, oh Deus, a situação, Pai, que os teus filhos têm vivenciado. Não importa, ó Deus, a área que eles têm enfrentado situações, ó Pai, difíceis, problemas. Ó Pai, mas o Senhor é o Deus que sabe, sonda e conhece todas as coisas, até mesmo mais íntimo do nosso ser. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como pregador da Tua palavra, Senhor. E eu não me envergonho desse evangelho, Senhor, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu oro, ó Deus, para que o Senhor, Deus, venha abrir portas sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha conceder, ó Deus, o milagre na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que cada promessa que os Teus filhos, ó Deus, reivindicarem nesse momento agora, Deus, que o Senhor, Deus, venha trazer, ó Pai, a concretização dessas promessas agora. Seja cura, seja provisão, seja porta de emprego, ó Pai, seja restauração no casamento, seja restauração nos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus agora, não importa, Senhor, a situação, mas o Senhor, Deus, nessa hora, Pai, venha trazer a resposta imediata, Deus, sobre a vida deles, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que a fé, ela é agora, e pela fé, no tempo de hoje, chamado presente, é o presente que o Senhor nos deu, ó Pai. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos, ó Deus, eles tenham uma resposta às suas orações, que eles sejam atendidos agora, ó Pai, como temos buscado do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo, ó Deus, toda a tentativa do inimigo de roubar a fé, ó Pai, ó Deus, de cegar o entendimento nessa hora, em nome de Jesus, de tapar os ouvidos. Eu repreendo agora, que o Senhor, Deus, venha operar um milagre na vida de cada um, em nome de Jesus, ó Deus.
pelo poder que há no teu nome, ó Deus, eu oro, porque este nome tem poder. Ó Deus, este nome é poderoso, esse nome nos foi dado, esse nome, ó Pai, nos foi herdado, esse nome, ó Deus, ele foi adquirido por conquista, e nesse nome todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e é nesse nome que é a chave, ó Pai, ó Deus, para liberar o teu poder, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu oro, ó Deus, para que eles tenham, ó Pai, em nome de Jesus, a concretização, o cumprimento das suas promessas, ó Pai, a resposta de suas orações. Eu concordo com eles, ó Pai, eu ligo na terra, Senhor, para que seja ligado no céu, e que eles tenham êxito, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, Deus abençoe. Provando a minha fé, bem-aventurado que espera em ti, e se eu esperar milagres vou viver. A tua palavra jamais falhará, posso crer. Bem-aventurado que espera em ti, vou ouvir a tua voz e esperar, pois sei que tens o melhor pra mim.